Graças a Deus. Vamos prosseguir, né, irmãos? Eu espero que, ao chegar no final das 7 sessões de palavra, que você se lembre pelo menos assim, qual foi o assunto, né? E depois você então comece a meditar com você mesmo aquilo que Deus falou ao seu coração. Eu creio de todo o meu coração que o Espírito de Deus, sabe, fala ao nosso coração e de alguma maneira, alguma coisa que você ouviu ontem e hoje, Deus falou com você. Agora deve haver um cuidado quando a gente ouve alguma coisa de Deus. Vocês se lembram daquela parábola do semeador? Teve uma semente que foi roubada, né? Às vezes a palavra é colocada no nosso coração, mas se nós não vigiarmos naquela palavra, ela é perdida, ela é roubada. Vem um maligno, diz lá a parábola, e arrebata a palavra. Às vezes a gente ouve a palavra e a gente sai feliz na vida, mas ao invés da gente fazer como aqueles animais que eram puros lá no Levítico, lembra, são figuras muito poderosas, né, irmão, para nos comunicar a verdade de Deus. O animal que era considerado puro na antiga aliança, como uma figura, como a sombra das realidades espirituais na nova aliança, o que acontecia? Ele tinha que ter algumas características. Ele tinha que comer e ruminar, voltava aquela comida, né? Mas não era só isso, ele tinha que também ter o casco das unhas, o quê? Fendidos, né? O que significa isso? Ele comia, ruminava, né? Mas por onde ele passava, deixava suas marcas, né? Nós devemos ser como esses animais puros, não é isso? Então, quando a gente ouve uma palavra, se Deus falou com você, segura essa palavra, sabe? Segura e medita nela, sabe? Desenvolve ela no seu coração, ore sobre ela. Guarde ela, aquela palavra tem que ser sua agora, é a sua história com Deus. Alguém nos transmitiu a palavra, mas aquela palavra não é daquela pessoa que transmitiu agora, aquela palavra é sua, agora é sua. Deus te deu. E o Senhor vai acrescentando as coisas, né? Isso é algo tão maravilhoso. Queria dar um passo a mais agora, em um outro ponto que eu considero muito maravilhoso, irmãos. Está no livro de Hebreus, eu quero puxar de lá uma expressão da palavra. Livro de Hebreus, capítulo 12. Apesar de ser assuntos diferentes, assim, temas, mas os irmãos vão perceber que tudo está conectado, né? Porque é o propósito eterno. Tudo, está conectado ali. E mais esse assunto vai estar conectado com o que a gente falou até o momento. Hebreus 12, a partir do versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Queria enfatizar essa expressão aqui. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós temos que ter consciência de que Deus propôs para cada um de nós uma carreira. Está dizendo, nós devemos correr esta carreira com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis esmaiando em vossas almas. Nós temos uma carreira que nos foi proposta. Como é que nós vamos correr esta carreira? Como é que nós vamos desenvolver esta carreira? Paulo, ele também vai falar desta carreira.
E ele até fala da sua própria experiência, quando ele vai escrever ao seu filho na fé, Timóteo. Ele fala da sua própria experiência no segundo livro da sua carta a Timóteo. No capítulo 4, versículo 7, nós falamos muito, às vezes citamos de cor esse verso, né? Se eu começar aqui, eu sei que o restante dos irmãos vão falar rapidamente, né? Combati, o que é que diz lá, que ele fala? Bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele completou a carreira. Olha que coisa maravilhosa, um servo de Deus, com toda a convicção do Espírito, dizer: eu completei a carreira. Deus me deu uma carreira, Ele propôs uma carreira, eu corri essa carreira e cheguei ao final. Tudo que é demandado de nós, irmãos, é que a gente complete a carreira. Que você chegue lá na linha, sabe, de chegada lá, a linha lá. É a figura que Paulo usa da corrida que havia, né, nos Jogos Olímpicos. E como nós temos hoje também, os corredores saem correndo e tem que chegar lá na linha de chegada, chegar até o final. E a figura mais é para uma corrida que é uma maratona, sabe? Uma corrida de longo curso. Não é a corrida rasa, 100 metros rapidinho, não. A nossa carreira é uma corrida longa. É como se fosse uma maratona. E corramos com perseverança. Se não tiver perseverança, você não chegará na linha de chegada lá, né? Você não vai cruzar a linha de chegada. Então, irmãos, temos que ter uma consciência de que Deus nos chamou e nos propôs esta carreira. Você precisa corrê-la. Não pode ficar parado. Você tem que avançar. E Deus em Cristo nos deu todas as coisas para sermos bem-sucedidos nesta carreira, para chegarmos lá no final, para cruzarmos a linha de chegada como vencedores. É maravilhoso, irmãos. Não interessa muito o que aconteceu no percurso. Às vezes houve alguns tropeções. Às vezes você, na corrida caiu, mas levantou-se, continuou correndo. Não ficou parado. Você continuou e cruzou a linha. Isso é que importa para o corredor. Que ele cruze aquela linha lá de chegada que está proposta para ele. E quando ele cruza lá, ele recebe um prêmio. Hoje nas Olimpíadas tem um único vencedor, tem medalha de ouro, prata e bronze, né? Mas aqui, essa corrida que Deus nos está propondo, para todos aqueles que cruzaram a linha de chegada, todos receberão um prêmio. E o Senhor nos chama para isso. Com perseverança você precisa continuar nesta corrida. E como é que nós vamos lá na frente, distante de nós, está a linha de chegada? Como é que nós vamos correr essa carreira? O livro de Hebreus fala para nós. O que nós temos que fazer? Está uma proposta de chegarmos lá no final, mas não há como chegarmos lá no final a não ser de uma maneira simples e maravilhosa. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Olhando para Jesus. Não tem outra maneira. Olhando para Ele teremos o ânimo. E Ele foi aquele que suportou tamanha oposição na sua carreira. Você tem muitas oposições na sua carreira, irmãos. Todas as oposições. Você é o maior opositor a você mesmo, para começar. A sua própria carne. Mas não é só a carne, é o mundo. O sistema que está posto no maligno. O amor ao mundo. Concupiscência da carne, soberba dos olhos, soberba da vida, né? Concupiscência dos olhos. Tudo se opõe à sua carreira em Cristo. O diabo se opõe, mas olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Ele foi à nossa frente, Ele abriu o caminho para nós.
caminho de vitória. O Senhor Jesus é o grande vencedor. Ele venceu todas as coisas. E a palavra de Deus diz que Deus nos incluiu nele, em Cristo. Nele, em Cristo, somos mais do que vencedores. Deus nos conduz em triunfo, diz a palavra, em todas as coisas em Cristo Jesus. Esta carreira é com o Senhor Jesus, é com Ele que nós vencemos. E há um prêmio para nós. Eu queria ler o que Paulo diz em Filipenses. Abre e me acompanhe, por favor, você que está com a sua Bíblia. Filipenses capítulo 3, Paulo vai falar um pouco desta carreira. E ele fala de uma forma um pouco diferente do livro de Hebreus, mas é com o mesmo objetivo, com a mesma consciência diante de Deus. Filipenses 3, a partir do versículo 7. Eu vou ler até o 14. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo. Presta atenção nessas expressões que Paulo usa. Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer, para conhecer o Senhor, e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Paulo está dizendo que ele quer conquistar alguma coisa. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está falando da carreira. Ele tem um alvo, ele tem que chegar lá na linha, marcada lá como fim, a linha de chegada. Ele quer ultrapassar aquela linha de chegada. E pela misericórdia de Deus, ele deu esse testemunho no final de sua vida. Eu completei, eu cheguei. Agora já estou pronto para voltar para o Senhor, para ir para o Senhor. Mas olha, ele vai falando de algumas coisas interessantes. Por que ele está correndo essa carreira? Qual é a motivação? É claro que a motivação é o amor ao Senhor. Mas é interessante, irmãos, que nesta carreira, Deus também nos motiva e coloca um prêmio diante de nós. Ué, irmão Billy, mas a salvação não é pela graça? É. Vida eterna é por graça. Mas então por que Paulo está dizendo que ele está querendo conquistar? Jesus já não conquistou? Já, Jesus já conquistou. Todo o preço foi pago na cruz. Mas então o que Paulo quer conquistar? Por que ele quer ganhar esse prêmio? Que prêmio é esse? Interessante, Paulo, quando ele escreveu isso, ele já tinha tido aquelas grandes revelações do Senhor, mas ele está dizendo que ele queria conhecer ainda o Senhor. Paulo, que já tinha tido as revelações dos mistérios de Deus, coisas tremendas, aquilo que estava oculto. Paulo fala do mistério de Deus que foi revelado a ele, Cristo, o mistério de Deus. Também Paulo fala o mistério de Cristo, que é a igreja que foi revelada a ele, mas ele ainda está falando aqui que ele estava buscando conhecer. E mais, ele diz uma expressão maravilhosa aqui, que às vezes nós ficamos perplexos. Ele diz, por amor do qual perdi todas as coisas e considero tudo como esterco, como refúgio, para ganhar a Cristo. Ele queria ganhar a Cristo. Estranho.
Eu vou ganhar a Cristo. Por que Paulo diz isso? Ganhar a Cristo, conquistar um prêmio, ter um alvo e prosseguir naquele alvo. O que isso está nos dizendo, irmãos? Sabe, há muitos anos atrás aconteceu um entendimento que foi como uma libertação para mim em algumas coisas. E trouxe uma grande luz na minha vida, no entendimento até mesmo das Escrituras do Novo Testamento. De um modo geral, irmãos, nós não fazemos distinção, por exemplo, entre vida eterna, novos céus e nova terra, com o reino que Jesus vai implantar. Não fazemos. Colocamos tudo junto como se fosse a mesma coisa, mas não é. O que eu vou falar para vocês é o que eu creio, o que eu entendo. E cada um vá diante do Senhor e medite. E faça como os bereanos. E eu não quero trazer nenhum constrangimento para o entendimento que qualquer um tem aqui. Mas falo de todo o coração, porque eu creio que isso poderá ajudar muito na carreira que Deus nos propôs. Porque se nós acorremos com entendimento real, isso nos ajuda. Nós às vezes não fazemos distinção entre novos céus e nova terra e reinar com Jesus. E foi como que uma libertação em termos de entendimento, quando eu pude compreender no Novo Testamento a diferença entre dádiva de Deus e recompensa, galardão de Deus. Isso para mim, irmãos, foi libertador. Parece que depois que eu entendi isso, eu fiquei lendo como se fosse um Novo Testamento. Porque aquelas passagens que até mesmo eu tinha confusão, né, e que muitos, né, no meio do povo de Deus eles ficam brigando, pede salvação, não pede, tal, aquele negócio todo. Poxa, que agora se tornou claro para mim. Paulo está falando que ele precisava conquistar algo. A salvação, irmãos, não é conquista. Ou é? A vida eterna não é conquista, irmãos. A vida eterna é uma dádiva de Deus e não exigiu nada nosso, só receber. Recebemos do Senhor, nada, a gente não precisa fazer nada. É pela graça. Novos céus e nova terra é dádiva, é graça de Deus. Mas antes de novos céus e nova terra tem um reino. Que Jesus vai reinar como cabeça sobre essa terra. E Ele quer que participemos com Ele desse reino. Mas esse reino não é uma dádiva de Deus. É um prêmio, é uma recompensa de Deus. E reinar com Jesus nesse tempo, aqui na terra que o Senhor vai voltar, depende desta carreira que nós estamos correndo agora, irmãos. Paulo fala agora, a coroa da justiça já está reservada. E não só a mim, mas também àqueles que amam a volta do Senhor. Paulo tinha certeza que ele ia reinar com o Senhor. O Espírito Santo falou isso com ele. E ele cumpriu a carreira dele. Reino é uma recompensa. Irmãos, falando de um modo muito rápido, eu só vou dar algumas pinceladas, mas se você tiver o desejo, depois você vai, consulte a palavra e veja. Quando a gente fala em reino de Deus, tem alguns aspectos no reino. O reino de Deus tem aquele aspecto que é do passado, em relação a nós. O momento em que nós recebemos o Senhor Jesus, a palavra de Deus fala que o reino de Deus agora está em nós. Jesus falou, olha, não fique procurando ali, não, porque o reino de Deus está em vós. E aí nós falamos, não, olha, não vai ter volta de Jesus para reinar mais, porque o reino não é literal, porque o reino de Deus, Jesus falou que está em nós. Sim, está. Esse é o primeiro aspecto. O reino de Deus está em nós, é passado. Né? Lucas 17, o Senhor fala isso, o reino de Deus está em vós. Isso quando cremos no Senhor, o reino de Deus. E graças a Deus, porque o reino de Deus agora está em nós, irmãos. Sempre que nós manifestamos esse reino de Deus na terra,
é manifestado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Lembra dos discípulos? Os discípulos, eles saíram e quando eles expulsaram demônios, eles chegaram todos alegres diante do Senhor. Está lá em Lucas 11:20. E ali estava sendo manifestado o reino de Deus. Ou seja, sempre que a autoridade de Cristo é manifestada e Satanás, as suas obras são subjugadas, é chegado o reino de Deus. Quando os discípulos expulsaram o demônio, então era chegado o reino de Deus. O reino de Deus está em nós, isso é tão maravilhoso na nossa experiência. Vamos, em qualquer lugar que você for, tenha essa consciência, o reino de Deus é chegado. O pastor Wilson estava falando da experiência que eles tiveram, foram no lugar aí pregar, chegaram lá, entregar a carta, né? Quando viram lá, era um pai de santo que estava lá. Foram e entraram, estiveram lá. O reino de Deus chegou. Luz chegou entre as trevas. É a manifestação do reino de Deus. Nesse aspecto, o reino de Deus é agora, é no presente. Ele está vindo. Ele pode ser trazido por nós. Mas há um aspecto futuro. Vai vir ainda, virá. Que é aquele aspecto que Jesus vai vir e vai reinar sobre essa terra. Do qual nós falamos o milênio, aquele período em que Jesus vai cumprir todas as profecias relativas a Israel, às nações, etc., que ainda faltam para se cumprir. É naquele momento que fala, entra no gozo do teu Senhor. Vindes benditos do meu Pai, para o reino que você está preparado, entra nele. Venha reinar comigo. É futuro, você vai ver isso em Apocalipse, várias vezes dizendo sobre esse reino. Os profetas do Antigo Testamento falando sobre esse reino. No Novo Testamento falando sobre esse reino. Mas esse reino, ele é futuro, ele virá. E a participação nesse reino futuro depende da nossa carreira. Como nós corremos a nossa carreira. Sabe, irmãos, não é tão importante como você está iniciando a sua carreira. Mas é extremamente importante se você está completando a sua carreira. Se você completa a sua carreira, você é um vencedor. Você ganhou o prêmio. Prossigo para o alvo, para o prêmio. É prêmio. Os irmãos estão entendendo? Isso é tão simples, mas a gente precisa ter, sabe, iluminação de Deus para, sabe, tirar todas as tradições, todos os conceitos que talvez nós já aprendemos. Porque às vezes fica tão confuso, né? Céu, reino é a mesma coisa, mas não é, irmãos. Dádiva e recompensa totalmente diferente. Então nós temos esses três aspectos, ainda tem até um quarto aspecto, né? Quando o Senhor Jesus vai entregar as chaves do reino para o Pai. Um reino eterno, já não é nem mais milênio. E o prêmio é entrada neste reino. Por isso que Paulo diz, eu considerei tudo perda para ganhar a Cristo. Ele quer ganhar o noivo. A noiva quer ganhar o noivo. Ela faz tudo para conquistar o noivo. Aqui não é dádiva, irmãos. Aqui é recompensa. Aqui é um prêmio. O irmão Carlos citou um verso aqui agora antes, na abertura. Ser fiel até a morte, dar-te-ei o quê? Coroa. Coroa. Ele não está dizendo dar-te-ei a vida. Dar-te-ei a coroa. É um prêmio, porque foi fiel. Vida. Quem tem um filho, diz João, 1 João, quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho? Não tem a vida. Esse é o evangelho simples, irmãos. Tem Cristo, você tem a vida. Mas ter a coroa da vida, você precisa o quê? Ser fiel na sua caminhada, na sua carreira. Somos chamados a sermos fiéis. Ao despenseiro, Paulo diz o que importa? Que ele seja encontrado fiel. Ao despenseiro, que ele seja encontrado fiel. A palavra do Senhor
ela é muito clara nesse aspecto, irmãos. Eu queria que você lesse o seu Novo Testamento agora, pensando nisso, nessa carreira que está proposta para você. Irmão, será algo tão tremendo naquele dia. A palavra do Senhor nos diz que todos nós, que somos filhos de Deus, salvos, somos a família. Um dia o Senhor Jesus, na sua volta, Ele vai reunir a família, vai reunir os filhos. Só filhos vão participar dessa reunião em família. Que está dito aqui que importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. E ali no tribunal de Cristo, cada um vai receber, é uma palavra séria, o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Porque ali naquele dia, irmãos, vai ser dito se nós cruzamos a linha de chegada ou não. Naquele dia vai ser visto se nós fomos fiéis à nossa caminhada ou não. Se, sabe, permanecemos fiéis ao Senhor. Não quer dizer que permanecer fiel, não quer dizer que você não tropeçou, que você não teve problema na sua carreira. Mas significa que você teve problema, você levantou, acertou e prosseguiu. E você conseguiu chegar lá, pela graça de Deus. É a graça de Deus que te faz chegar lá. Mas você precisa se apropriar dessa graça de Deus para chegar lá no final. Não é a sua força, mas é a graça de Deus que está em você. Mas você se dispõe, você toma posse da graça de Deus e vai em frente. Não fica retido. E aí você tem o prêmio. Lembra das parábolas dos talentos? Foi dado os talentos, 1 talento, 2 e 5. E eles foram servir ao Senhor, aquele Senhor deles. E depois chegou o tempo da prestação de contas. Esse tempo da prestação de contas é o tempo do tribunal de Cristo. E aí cada um prestou contas do que fez. Do tempo em que o seu Senhor estava ausente, o que eles fizeram? Sabe, irmãos, todos nós vamos ter esse momento de encontro com o Senhor. Por isso o apóstolo João, na sua primeira carta, ele vai dizer: olha, filhinhos, cuidado, para que quando ele vier, vocês não fiquem envergonhados e se afastem da sua presença. Porque podemos estar envergonhados na presença do Senhor quando ele vier. Irmãos, hoje é o dia da gente acertar tudo na nossa carreira. Colocar tudo debaixo do sangue do Senhor Jesus. Sermos purificados, lavados na nossa consciência. E sabe, com fé, apropriar da graça de Deus e prosseguir. Tudo que você colocou debaixo do sangue de Jesus, naquele dia no tribunal de Cristo, não vai existir, nem vai falar nisso. Mas se você deixou a sua ira se pôr, né, o sol se pôr sobre a sua ira, deixou para o dia seguinte, e o Senhor voltou, você vai prestar conta disso lá. Eu e você. Então é hoje, é agora. Você está correndo. Tropeçou, opa, não para não, levanta, prossegue. Coloca debaixo do sangue. Vá em frente. Se aproprie da graça do Senhor. Há um prêmio te aguardando. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Isso aqui, irmãos, é pouco para aquilo que Deus tem reservado para nós. Agora nós estamos num treinamento. Isso que Deus requer de nós no momento é um treinamento. Estamos sendo treinados para aquele glorioso dia que o Senhor nos colocará sobre grandes coisas. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entrar por fidelidade significa o prêmio que estaremos recebendo. O Senhor tem nos chamado para isso. Servo mau e negligente. Olha que situação. Servo mau e negligente. O que aconteceu com ele? Tira o talento dele. Dê para o outro aqui.
Essa é uma parábola. Agora olha lá o que o Senhor Jesus falou nas cartas em Apocalipse à igreja. Em Esmirna, conserva o que tens para que ninguém tome o quê? A salvação? A tua coroa. Olha que coisa, irmãos. O servo tinha o talento dele lá. Era para correr a sua carreira, negociar. A fidelidade que foi exigida do servo é que ele, negociasse com aquele talento. Ele não fez isso, então tira dele. Dá aqui para o que já tem 10. Tinha 5, tem 10. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Há muitas instruções no Novo Testamento, irmãos, a respeito disso. Espero que você, quando ler agora o Novo Testamento, você comece a fazer essas distinções entre dádiva, recompensa, entre a carreira que nós precisamos correr. Precisamos ser vencedores. Não deixe esses termos simplesmente subir assim ao seu entendimento como uma coisa muito, sobrenatural, estranha, ou alguma coisa mística. Não, é real aqui, é o seu dia a dia, você vencendo cada situação. Ser um crente vencedor, como o Carlos tem falado aqui, que Deus quer crentes vencedores nesse tempo de hoje. É isso, você vencer na sua carreira, você continuar a sua carreira, fiel ao Senhor. Seja fiel à luz que você recebeu de Deus. Não vai ser exigido nada de você, além da luz que você recebeu. Seja fiel à luz que você já recebeu. O prêmio é baseado na nossa fidelidade. O prêmio de Deus, ele é baseado. Quando nós pensamos na dádiva de Deus, que é a vida eterna, que é o dom gratuito de Deus, nada nos foi exigido. A linguagem da dádiva é uma, a linguagem da recompensa é outra. A linguagem da dádiva é o seguinte: mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que o justifica, a sua fé lhe é atribuída como a justiça. Você não trabalha para receber a dádiva de Deus. É gratuito. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. É um dom gratuito de Deus. Pela graça sois salvos. É graça. Esta graça, a linguagem dela é olhando para a fidelidade, mas não é a sua. É do Senhor Jesus, que fez e cumpriu toda a obra que a Ele foi confiada. Ele pagou o preço, para que recebêssemos gratuitamente. Esta dádiva de Deus, ela nos aponta e nos dá entrada em novos céus e nova terra, eternamente com o Senhor, para todo sempre. Mas quando pensamos na nossa carreira, no prêmio que Deus vai nos dar, os galardões, quando Jesus vier, Ele fala que Ele vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Ele vai dar um prêmio. A recompensa ela é oferecida para nós cristãos, para nós que já somos crentes em Jesus. A dádiva ela é oferecida aos perdidos. Antes de você crer em Jesus, foi oferecida a dádiva a você e você recebeu. Agora que você recebeu a dádiva, é oferecida a você uma recompensa. Moisés, quando ele saiu, deixou o Egito, deixou tudo aquilo, a palavra de Deus fala que ele preferiu o opróbrio, a vergonha com o Senhor Jesus, porque considerava o quê? Lembram de Moisés? Ele considerou aquilo tudo lá como perda, ele deixou a vergonha, ele preferiu a vergonha com o Senhor Jesus, porque ele contemplava o galardão, o prêmio. E Paulo diz: eu prossigo para o alvo, para o prêmio. Carreira, prêmio. Nós não precisávamos de nada disso, porque nós deveríamos ser fiéis ao Senhor, porque Ele nos comprou, somos dele. Mas Ele amorosamente ainda nos incentiva, dizendo: olha, tem um prêmio. Tem um prêmio. Paulo queria ganhar a Cristo, mas ganhar a Cristo? Cristo já não é o Senhor dele, não era o... Sim, mas ele quer ganhar a Cristo como agora o noivo. Ele quer reinar com o Senhor. Ele quer conhecer mais o Senhor. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Na recompensa, quando você olha Paulo dizendo em 1 Coríntios capítulo 3, que ele fala que cada um deve olhar como está edificando, se é com ouro, pedras
preciosas, né? Ou se é palha, feno, madeira, etc., né? O fogo vai provar as nossas obras. Lá diz que cada um receberá o galardão segundo o seu próprio trabalho. Tem que ter trabalho. Tem que ser fiel ao Senhor. E Mateus diz que o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. E essas recompensas, irmãos, esse prêmio aponta para reinar com Jesus. Aí você pode dizer, mas está tudo bem, né? Aquela história que a gente às vezes ouve, alguns falam, não, se eu for para o céu, nem que seja uma ruazinha lá, posso ficar lá no quartinho lá dos fundos, lá já está bom. Aqui não está bom. Como se o céu tivesse isso, né, irmãos? Como se o céu fosse uma coisinha lá, tem uma coisa boa no céu e outra coisinha não boa. Irmãos, não. O céu é a glória de Deus. Novos céus e nova terra. Amém. Todos nós vamos ter essa realidade. Mas, pense no reino. Jesus quer reinar conosco. Ele está nos chamando. A carreira que nós vamos correr agora é nos preparando para reinar com Ele quando Ele voltar. Irmãos, e sabe o que vai acontecer? Se nós não corrermos a nossa carreira agora, nós não vamos reinar. E vamos ficar, nesse período, fora do milênio, fora do reino. E Deus vai nos tratar nesse período, se nós não formos tratados agora. Isso é algo muito sério, essa é uma palavra muito sólida, né? É aquele alimento da justiça que Hebreus fala, a palavra da justiça. Agora é muito melhor ser tratado pelo Senhor do que quando o Senhor voltar e se não estivermos prontos para reinar com Ele. Porque não vamos ter o privilégio de reinar com o Senhor, mas vamos ficar, né, separados. Hoje, se a gente, por exemplo, passa um dia sem estar na presença de Deus, talvez nem ligue, né? Você não lê a palavra, não ora, você fica longe, 1 mês, 2, pode ficar. A gente talvez até suporte, porque agora a gente está aqui, né, com esse tabernáculo caído, ainda tem uma natureza pecaminosa em nós. Agora, irmãos, quando aconteceu o arrebatamento, a palavra de Deus fala que num piscar de olhos seremos todos transformados com o corpo da sua glória. Erradicação total do pecado. Você não tem mais nada da natureza pecaminosa em você. Você tem só a natureza de Deus em você. E agora, com essa natureza, você não pode ficar junto do Senhor por um tempo. O que você acha disso, irmãos? Que o Senhor tenha misericórdia de mim, né, e de cada um de nós. Mas mas não agora. Você pode fazer... Não, eu quero que você... Até ia falar com os irmãos, sugerir que fizessem as perguntas, até é bom fazer num papelzinho, e depois da reunião deixasse aqui, e aí na próxima reunião, por causa do tempo, tá, irmão? Eu vou separar uns minutinhos no início para tentar falar com vocês alguma dúvida que tenham. E eu vou estar por aqui disponível também para a gente conversar, tá? É só por isso, tá, irmão? Então, assim, sabe, irmãos, nós temos um incentivo, né, do Senhor hoje, um prêmio. Não vamos ficar andando assim, nossa, eu estou com medo de não, reinar com o Senhor. Não, irmãos. Deus te escolheu para você reinar. É para você caminhar a sua carreira bem. Você ser incentivado, você não vai ficar fazendo as coisas... né, de maneira, não, eu tenho que fazer correto as coisas, porque senão não é isso. Faça por amor ao Senhor, que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certinho, sabe? Faça, seja fiel ao Senhor, ame o Senhor, todo seu coração, na simplicidade sua. Eu quero servir meu Senhor, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. As coisas simples do Evangelho, vai fazer isso. Vai te dar entrada. Vou encerrar, já está o nosso horário, mas eu quero ler ainda alguns versículos. A segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro.
a partir do versículo, capítulo 1, a partir do versículo 3. É um texto um pouquinho longo, mas eu acho que vale a pena para o contexto aqui que nós estamos falando. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, Pedro está dizendo que todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade nos foram doadas. Já foi doado tudo pelo Senhor. O que nós temos que fazer? Pela fé, nos apropriar da provisão do Senhor e caminhar nessa provisão. Então Pedro vai dizer aqui algumas coisas, né? Diligência, fala da fé, da virtude, do conhecimento, domínio próprio, a piedade, a fraternidade, o amor. E se essas coisas existirem em nós, ele está dizendo que nós não vamos tropeçar em tempo algum. Mas mais, que ele fala, se nós estivermos praticando também essas coisas, vai ser amplamente suprida para nós a entrada no reino. E aqui, ele não está falando da vida eterna, porque a vida eterna não é o nosso proceder. A vida eterna é a graça de Deus que nos foi dada em Cristo. Sabe, tudo já nos foi dado, irmãos, para nós fazermos uma corrida que a gente possa completá-la ao final. Que você possa chegar na linha lá de chegada, no final. Tudo foi dado a você e a mim. Tudo, irmãos. Então, o meu encorajamento a você, né, nessa manhã, é que você tenha consciência desta carreira que você está. Você está numa maratona espiritual, vamos chamar assim. Você tem que olhar para Jesus, ele já foi à sua frente. Ele já cruzou a linha de chegada há muito tempo. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele foi à nossa frente, olhando firmemente para ele. Prossiga. Seja fiel ao Senhor. Há um prêmio reservado para você. Tenha essa consciência. Que Deus nos ajude, irmãos. Amém. O irmão tem uma pergunta, né? Então eu peço que quem tiver, coloque uma pergunta numa folhinha de papel e nos entregue aqui, vamos deixar aqui. E eu vou, se eu puder responder, eu vou tentar responder as perguntas, tá bom? Deus nos abençoe.